Alô? Será que tá um pouquinho alto? Tá alto, não tá? Você acha que tá ok? Tá jóia. Alô? A gente está só esperando esse evento é transmitido pelo Facebook do MobLab. Já tá valendo? Opa! Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou coordenador de projetos de inovação pública na Secretaria de Inovação e Tecnologia. E estamos aqui para mais um Diálogos Smith. Esse é um evento mensal que a gente faz para discutir temas ligados à tecnologia, inovação, gestão pública. E hoje a gente vai ter uma discussão muito interessante sobre o tema da tecnologia e inovação na educação, com duas grandes especialistas. Já peço desculpas desde já, o secretário adjunto Daniel Debonis nos avisou que não vai poder estar aqui. Está com vários desafios bem urgentes lá na educação, mas falou que estará muito bem representado pela Regina, tá bom? E então eu queria passar a palavra para fazer uma fala de abertura para o secretário Daniel Annenberg, de Inovação e Tecnologia. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e a todas. Grande prazer, duas palavrinhas, até porque depois preciso ir lá para a secretaria. Primeiro, agradecer aqui o MobLab mais uma vez, Branca, equipe, né? A Dani está em Londres, né? Captando recursos para a gente. O MobLab é aqui esse espaço maravilhoso e eu sempre gosto muito de vir aqui porque mostra que o serviço público pode ser algo diferente do que é das repartições públicas. Então aqui é muito legal e muito obrigado por toda a equipe aí por nos apoiar. Queria agradecer também muito o Fernando e a enorme equipe dele, né, que são 3 pessoas, 2 pessoas que se desdobram aí para trabalhar e fazer muitas coisas, muitos projetos, e o Diálogos para nós é muito legal. Quem puder vir mais, é interessante isso. Mensalmente, a gente sempre tem um tema instigante, cada vez a gente traz pessoas novas, pessoas com muita competência, como é o caso, né, Gabriela da Regina, e eu fico muito feliz sempre de estar aqui nos Diálogos, porque eu acho que a gente precisa cada vez dialogar mais, principalmente nesse momento do país tão difícil. E, finalmente, queria realmente dizer que, para nós, né, da Secretaria de Inovação e Tecnologia, e para mim especialmente, eu acho que a questão da educação é essencial, né? Eu acho que se a gente não conseguir pensar uma educação de qualidade, como implantar isso para quem mais precisa, a gente não consegue transformar esse país, e acho que o nosso sonho de um país melhor fica muito comprometido. Então, a gente quer muito utilizar, né, as novas tecnologias, utilizar todo o arcabouço aí de inovação que a gente pode para ajudar na educação. Lembrando sempre, eu gosto sempre de lembrar isso, estava num debate ontem na Escola do Parlamento, ontem à noite, com o professor Francisco do CLAD, e a gente estava conversando um pouco sobre a importância da tecnologia, mas lembrando sempre que a tecnologia é meio, né? É muito importante ter clareza disso, né? O objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida das pessoas e usar a tecnologia para isso, e não só usar a tecnologia por usar a tecnologia, porque é moderninho, porque é legal, porque isso pode, né, dar status. Pelo contrário, tem coisas que a gente não necessariamente precisa de tecnologia, precisa de bom senso, precisa fazer o simples, né? A gente estava ontem discutindo a questão da inovação lá na Escola do Parlamento e falando o que é inovação, né? Aí eu falo, olha, inovação no Brasil, por exemplo, eu acho que é tratar todo mundo igual.
isso já seria uma tremenda inovação, né? Se a gente conseguisse parar com essa coisa do jeitinho, de achar que tem pessoas que levam vantagem em detrimento de outros, se a gente conseguir fazer a coisa funcionar bem, todo mundo ser tratado igual, isso é uma tremenda inovação nesse país que nunca foi assim. E isso não depende muitas vezes de tecnologia, isso depende muito de mudar a cabeça das pessoas, de cultura, de bom senso, de muita coisa. Então, eu queria só parar por aqui, agradecer muito a presença da Gabriela, da Regina. Eu vou ficar um pouquinho, depois vou ter que sair. E a presença de todos vocês, né? Por favor, participem, debatam, porque eu acho que esse país está precisando muito da participação das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, então, só para explicar como é que vai acontecer, a gente vai começar então com 2 falas das palestrantes. A gente vai começar pela Regina, depois pela Gabriela, e depois a gente junta aqui, nós 3 aqui na frente, e aí vamos abrir para perguntas e um debate com a audiência, tá bom? Então eu queria chamar agora a Regina Gavassa, coordenadora de tecnologias de aprendizagem na Secretaria Municipal de Educação, que vai fazer uma fala para a gente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado na Secretaria Municipal de Educação com o uso de tecnologias para a educação básica, né? E é um tema bastante instigante, né? E entender como esse processo se dá também é interessante. Falando de tecnologias para a educação, eu vou contar muito rapidamente o histórico das tecnologias e do uso de tecnologia dentro da rede municipal de ensino, que traz um pouquinho do que a educação tem feito com o uso, né? Então, muito rapidamente, a gente tem trabalho com tecnologia há um pouquinho mais de 30 anos, desde que começaram os primeiros ensaios de uso de computador na educação, né? E em 92, teve um projeto chamado Gênese, que já trazia a questão da linguagem da programação, né, para as crianças, mas não programar por programar, mas mais a lógica, mais um trabalho, como que a criança, com o computador, ela consegue se expressar de várias formas, né? Então, já em 92. Depois surge um decreto que cria laboratórios de informática, inicialmente com 8 e foi expandindo, né? E em 95 foi colocado uma função, que é um professor da rede, que apresenta um projeto, e ele assume a função de POIE, que é professor orientador de informática educativa, para ficar nesses laboratórios e ajudar os professores e alunos no uso dessas tecnologias, né? E aí a gente tem, né, uma imagem dos primeiros laboratórios, né? E aí, logo de início, foram 50 que foram criados. Hoje a gente tem mais de 500 unidades escolares e todas elas têm laboratórios de informática, né? Tem uma polêmica muito grande do quanto que a tecnologia dentro de laboratórios ela pode ajudar de fato ou não, né? Se a gente olhar historicamente, ela ajudou bastante. Foi uma das únicas formas que tinha para que os alunos tivessem acesso à tecnologia, né? O investimento, e na época ainda eram laboratórios com computador, mas desde o início a proposta não era deixar o aluno sozinho com o computador, sempre em 2 alunos, para ter interação além da tecnologia, a interação entre as crianças também, né? E aí foram seguindo tendências de mudanças, né, que surgiram de fato, mas sempre olhando para a questão cultural também, porque a tecnologia ela acaba chegando na escola pela mão das pessoas, e hoje a gente vê isso muito claramente, né? Os smartphones estão aí para provar que o tempo todo as pessoas estão conectadas, conversando com os outros. Então foi ao longo do tempo, né, inseridas outras coisas, com a chegada da internet, por exemplo, pensou-se, né, e aí muitos professores, e agora, o que eu faço com a internet? Né? Deixa a tecnologia para lá, porque eu não sei mexer com isso. E hoje se trabalha muito mais tranquilamente, né? Então, algum tempo foram inseridas orientações curriculares para o uso da tecnologia, e sempre essas orientações tiveram o apoio e a participação dos educadores da rede. E não foi diferente com esse currículo, né, que traz um currículo de uso de tecnologias, trazem eixos para serem pensados e como esses eixos trabalham em espiral para que as crianças usem tecnologias, mas também aprendam com elas, né? Os eixos são tecnologia da informação e da comunicação, o segundo eixo é o letramento digital, e o terceiro eixo é
programação, mas a lógica de programação e como isso trabalha bastante. A gente vê muito a questão, as crianças produzem muitos vídeos, eles adoram produzir, né? Então, o vídeo entra também circulando os 3 eixos. A gente usa, por exemplo, Scratch para fazer animações, para trazer a parte de expressão mesmo desses alunos, né? Então, você vai trabalhando os 3 eixos de forma muito mais tranquila e com a utilização de projetos. Eu trouxe um videozinho para vocês entenderem esse processo para a chegada nesse currículo, né? Ele tem um som, eu pedi para deixar bem baixinho para eu ir falando junto, né? Então, a gente começou, por exemplo, robótica, a gente trabalhou uma Gen. Então, como é que a robótica chega na rede, né? Sem chegar assim, ó, agora todo mundo vai trabalhar com robótica. Então, a robótica foi um desafio proposto. Quem gostaria de trabalhar com a robótica? Então, os professores e alunos, um grupo de professores e alunos, fizeram um videozinho e disseram, eu quero. Aí eles participaram dessa Gen, onde eles receberam o kit pela primeira vez, algumas orientações e produziram alguns protótipos e tinham como desafio do dia fazer uma programação, fazer o motor mexer, né? No mesmo dia a gente tinha vários projetos que foram apresentados pelos alunos, dizendo o que eles já estavam fazendo na escola, né? O que nos trouxe uma visão muito grande de como essa rede era diversa e vários trabalhos que estavam sendo feitos, né? Parou o vídeo? Será que fui eu que parei? Tá rodando. Então aí eles tinham, né, traziam os projetos feitos de várias formas, eles apresentavam para as pessoas que estavam lá os projetos que eles tinham. Isso tudo inspirou a escrita desse currículo. Então, tem projetos nesse currículo que já foram propostos. A partir do currículo, a gente começa com outras formações e as práticas dos professores estão sempre ali sendo mostradas, de que forma eles estão usando a tecnologia e como isso está atendendo o currículo. E alunos também vão ao palco e falam para os professores, olha, a gente está usando desta forma, né? E na escola já tem vários projetos onde os alunos estão aplicando trabalho com robótica, usando a programação ou não, né? Alguns projetos iniciados, agora estando no currículo a opção de trabalhar com a robótica, eles também estão recebendo formação. Hoje tem uma turma na André Jassanã, que os professores estão aprendendo a usar a robótica, a linguagem de programação para trabalhar com os alunos, né? E aí eles fazem várias coisas, né? Esse é o Genius, que é aquele jogo que todo mundo conhece, que os alunos reproduziram através da robótica. E eles vão criando sensores, eles vão criando outras formas, de pequenos códigos que eles conhecem, eles começam a pensar e ampliar esses códigos e trabalhar. Aqui é uma medição de ruído na escola, então eles que produziram um sensor de ruído e saíram pela escola medindo, né? E aí começaram a conversar, olha, barulho que tem na escola, vamos tentar trabalhar essa questão que está bem grande. E a cultura maker também veio, né, para somar isso. Primeiro, para todo mundo entender que negócio é esse que está chegando agora e que está vindo para a educação também. E a gente percebeu que muitos professores assim, olharam para isso como sendo algo que, nossa, me achei aqui. Eu consigo trabalhar de uma forma bem diferente usando tecnologia. E nem sempre preciso da digital, né? Antes de ir para a digital, eu trabalho uma série de outras questões. E eles estão desmontando impressoras antigas, né? Pegando motores que estão parados por aí, em equipamentos quebrados, e estão transformando em outras coisas. Né? E sempre contando o processo, que a gente faz bastante isso com eles. Por que você fez isso? Né? Onde é que você chegou? Como é que eu posso melhorar isso? Chama um colega. Então, esse trabalho colaborativo é muito importante. Isso trouxe também a questão do currículo, o trabalho que a gente está vivenciando com eles, traz a questão de que alguns espaços também precisam ser repensados, né? E o professor ele precisa experimentar mais, né, para conseguir trabalhar com essa dinâmica atual, né, a dinâmica que os alunos mesmos trazem. E uma outra questão muito forte, então esse é o LED, são 3 LEDs que foram criados para que a gente possa entender que esse espaço ele é possível de ser modificado, se ele de fato ajuda no desenvolvimento dos projetos e dos trabalhos que estão sendo realizados, né? Então, aí é uma das salas e os alunos estão trabalhando, assim, cada mesa fazendo algo totalmente diferente, e o professor, de fato, ele media essa questão, em que momento ele ajuda, né? E a gente tem trabalhado muito com os alunos, né, essa questão.
Em que momento eu preciso usar a tecnologia? Eu preciso estar conectado o tempo todo? Né? Eu preciso estar com o computador o tempo todo? Em que momento eu preciso, de fato, pesquisar? Algumas coisas não precisam ir no Google para achar. Eu conversando com as pessoas, né, eu consigo, às vezes, encontrar mais soluções do que o próprio Google, do que um copiar e colar. O que é o copiar e colar? E, junto com isso, com essa conexão toda, a questão da segurança, da ética do uso, né, e da publicação disso. A gente tem um ciclo que ele é um ciclo autoral, e eles publicam o tempo todo. Então, questões como essas também são bem discutidas e precisam ser trazidas também na educação, porque os próprios meninos trazem. Olha, professora, me filmou, me colocou na internet, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí eles acabam trazendo isso, e essas discussões são necessárias. E como é que a gente faz isso numa rede tão grande? Né? Então, o currículo ele traz um pouquinho disso, dessas possibilidades todas. Não só o digital, para aprender a trabalhar com ele, mas quem eu sou nesse mundo virtual, que é um mundo novo para todos, né? Não só para as crianças, para a gente também. Então, é um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês. Regina, muito obrigado. É fantástico o trabalho que vocês estão fazendo e realmente, enfim, que a gente possa fazer isso crescer e chegar em cada vez mais lugares, aqui em São Paulo e em outros lugares. Agora a gente vai passar a segunda para a Gabriela Gambi, que é do CIEB, e vai tratar com a gente, então, de inovação e tecnologia para a educação pública. Oi, gente, bom dia. Obrigada. Todo mundo acordado, isso que é bom. Eu vou fazer uma fala bem breve. É muito difícil falar depois da Regina, porque ela faz um trabalho incrível aqui em São Paulo, mas eu vou fazer esse esforço. E cadê o passadorzinho? Então, muito rapidamente, eu sou a Gabriela Gambi, sou gerente executiva do CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. É uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo promover transformações sistêmicas na educação pública por meio da inovação e da tecnologia. E aí, muito provocado por essa chamada aqui, que eu queria agradecer à Secretaria de Inovação, na figura do secretário Annenberg, à Secretaria de Educação também, que é sempre uma parceira incrível para a gente no CIEB. Foram essa provocação que vocês trouxeram aqui no Mob Lab, também na Secretaria de Transportes. É uma provocação bem interessante que eu vou tentar trabalhar em 3 eixos principais, né, na minha fala. Então, como que a gente consegue interligar inovação, tecnologia e escala, né? E aí, pensando nesse primeiro eixo, né, como a gente pode pensar inovação dentro da educação? E aí eu fui olhar desde quando está se pensando, né, ou se tem registro de que está se pensando em inovação na educação. E eu fui perceber que a educação sempre está pensando em inovação, né? E se vocês forem olhar essas frases aqui, esses trechos, eles são, na minha avaliação, não sei o que vocês acham, bastante atuais. Né? Não sei se estão conseguindo ver aqui. E vocês vão surpreender que esse primeiro trecho é de 32, do primeiro Manifesto da Educação. O segundo, que já fala da era tecnológica, é de 59. E o terceiro é de 2013, que para fins de tecnologia, 2013 é um período jurássico, quase. Né? Qualquer coisa com mais de 3 ou 5 anos para a tecnologia já é bem antigo. Mas tudo isso para trazer para vocês de que sim, inovação, a educação está sempre pensando em inovação. Mas falar em inovação, falar numa educação inovadora hoje, o que significa isso? Né? E às vezes é muito cruel, às vezes, da nossa parte, ficar exigindo, olha, professores, olha, gestores, olha, pessoal da educação, vocês têm que ser inovadores. O que isso significa na prática? Né? E aí eu trouxe alguns elementos aqui como provocação, é evidente que eles não são exaustivos, do que significa falar numa educação inovadora hoje. Né? E aí eu acho que ecoa muito do trabalho que a Secretaria de Educação vem desenvolvendo aqui em São Paulo com excelência. Então, significa falar de uma educação que ela pode ser customizada ou personalizada, né, que ela pode atender às especificidades do aluno,
E aí você tem a aprendizagem centrada no aluno, né? Essa é a figura central, não tanto o professor, né? Mas que de fato a gente consiga trabalhar com as necessidades e com os tempos e ritmos daquele aluno. Que ela seja divertida em alguma medida. Então, vocês puderam ver ali nos vídeos que a Regina apresentou, ninguém ali parecia que estava entediado ou que estava chato, né? Que ela possa ser colaborativa e, de novo, ter essa colaboração entre pares é fundamental. E aí a gente pode pensar, ainda que eu coloquei aqui redes sociais quase como uma provocação, porque ao mesmo tempo em que as redes sociais elas podem trazer um elemento de guetização, né, ou as famosas bolhas que a gente fala, ela também, se bem trabalhada, ela pode trazer sim elementos de colaboração. Para isso você precisa ter professores ou ter alunos ou ter uma comunidade que consegue ter uma reflexão crítica sobre o papel daquele instrumento ou dessa tecnologia dentro dessa colaboração. Que ela seja relevante, né? E aí tem o famoso STEM aqui, que é um acrônimo em inglês para 4 áreas que podem estar muito ligadas assim, no mundo contemporâneo: ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. E aí tem eu deixo para a Regina falar um pouco mais dessas divergências entre artes entrar ou não. Na minha avaliação, super entra. Ela tem que ser multimodal. Então, hoje, como que a gente consegue estar trabalhando em diversos meios e mecanismos? Ela tem que ser mão na massa, né? E aí a cultura maker, robótica, você pode pensar em vários outros elementos que foram mostrados ali nos vídeos da Regina. E ela, para ser tudo isso, ela precisa ser aberta, né? Ela precisa convidar, ela precisa ter uma mentalidade dessa educação que seja aberta, que esteja disposta a colaborar, que esteja disposta a romper muros e eventuais hierarquias. E é interessante, eu não sou pedagoga, então já peço licença para pedagogos ou pedagogos que estejam aqui, mas do que eu consegui estudar, é interessante que todos esses elementos que eu estou trazendo, eles são elementos que estão previstos, sim, em conceitos fundamentais da pedagogia. Então, a gente pode pensar protagonismo do estudante, que é muito falado por Piaget, o poder da colaboração de Vygotsky, enfim, todos esses outros elementos que são falados, não é nada de muito novo, né? Eles já estão previstos, já foram falados ou amplamente discutidos por cânones aí dentro da educação. E aí eu queria trazer um elemento que eu fiquei pensando, quais são os conceitos da inovação que a gente pode trazer também para o mundo da educação, né? E trazer para o mundo da educação pública, para a gestão dessa educação pública. A gente pode pensar na flexibilidade dos espaços, e aí, de novo, acho que o que vocês viram apresentado pela Regina já traz um pouco essa inversão, né? Vocês viram os espaços de inovação que ela trouxe ali na sala de aula, já trabalha de forma colaborativa, não é mais o que a gente fala que é a sala de aula da nuca, né? Que fica um olhando para a nuca um do outro e tem um professor lá na frente. Ter uma mentalidade que é de trazer a criatividade para o centro desse processo, né? E a gente pode pensar em algumas metodologias como o Design Thinking, ele ajuda muito a você trazer aspectos da inovação, como a prototipagem, a empatia, e deixar claro que todo mundo é capaz de conseguir trabalhar esses aspectos. O foco no usuário, né? Então, a gente pensar soluções a partir da perspectiva do usuário diretamente. A questão da prototipagem, então, a gente se permitir, e eu trabalhei 10 anos na gestão pública, e para mim, no último ano e meio que eu estou no CIEB, isso tem sido um desafio, né? Pelo menos na minha época, na minha experiência de gestão pública, não é tão frequente você conseguir ou poder ter espaço para prototipar, né? A gente quer sempre sair com tudo muito redondo, com tudo muito certo, com todas as respostas dadas. Então, é muito interessante você se colocar esse desafio de falar, não, vamos fazer um mínimo produto e vamos ver como ele se comporta, e vamos ver como que isso sai aqui, né, nesse ambiente. Vamos prototipar, portanto, para que a gente possa ter um ciclo de inovação que seja mais rápido e, de fato, chegar com maior qualidade nessa solução que a gente está buscando. De novo, a questão da colaboração, né? E aí a gente pode pensar muito nesse conceito de fertilização cruzada. Então, como que dentro de um ecossistema, nessa ideia de ecossistema onde você tem vários elementos dentro de uma floresta, a gente podia chamar assim, você tem um elemento ou uma área semeando e fertilizando com ideias uma outra área.
e essa ideia justamente do ecossistema que traz conexões que são muito importantes e que podem ser relevantes para diversas áreas. E aí, nessa pergunta, como abrir a educação para a cultura de inovação, lembrando que a gente viu que desde 32 a educação sempre esteve pensando, ou provavelmente muito antes disso, sempre esteve pensando em inovação. Mas eu trouxe 3 aspectos aqui que podem ajudar nesse processo. Então, criando um ecossistema em torno da educação pública, com diversidade de atores, ideias e processos. Né? Aquela ideia de ter uma abertura realmente dessa área, desse ecossistema. Apresentando uma disposição para experimentação e prototipação, que não é fácil. Eu posso falar pela minha experiência pessoal, é uma mudança de chavinha. Né? E enfrentando os desafios da personalização em escala. Então, como eu consigo fazer tudo isso, ou promover, ou criar ambientes que são férteis para conseguir desenvolver e implementar essa personalização numa escala que vai para além de São Paulo, que vai conseguir trabalhar com realidades totalmente diferentes, que vai conseguir trabalhar com diferentes níveis de infraestrutura. Né? Então, como que a gente consegue fazer isso em escala? E aí aqui eu trago o elemento da tecnologia. Então, como muito bem o secretário colocou, no entendimento do CIEB, nunca se trata da tecnologia em si. Né? Não estou falando, e principalmente da tecnologia digital. Né? Mas sim de que tipo de mudança de aprendizagem, mudança positiva, a gente pode ter a partir da tecnologia. E hoje, na sociedade contemporânea, a tecnologia pode ser uma chave importante, um vetor interessante para a gente conseguir entender melhor e trabalhar de forma crítica essas transformações. E aí, de quais transformações que eu estou falando que, no nosso entendimento, a tecnologia pode ajudar a promover no processo de ensino-aprendizagem? Na qualidade, a partir do momento em que a gente consegue, por meio da tecnologia e com o bom uso dela, promover personalização de ensino, atender a diferentes realidades, ritmos e especificidades do aluno, trazer avaliação e feedback imediato durante o processo de ensino-aprendizagem, de maneira que o professor, o gestor, o secretário, a gente pode pensar em vários níveis, né, consiga fazer essas correções de rumo no meio do caminho. E a tecnologia consegue fazer isso com mais agilidade. Né? É claro, tudo isso ela consegue ofertar para que tenha uma pessoa humana por trás que vai conseguir trabalhar com esses dados e fazer as correções necessárias. Ela consegue também apoiar na equidade. Então, hoje a gente pode pensar em diversas soluções sobre como uma educação de qualidade pode superar, muitas vezes, barreiras geográficas, eventualmente culturais, trazer toda essa diversidade cultural, que é um ativo importante, para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, como que você faz que você tenha representações da diversidade brasileira dentro, por exemplo, dos materiais que são ofertados? Né? Trazer ganhos de gestão, evidentemente, e hoje acho que tem um aspecto fundamental de se trabalhar com Big Data, é um drive super importante dentro da gestão pública, dentro da gestão privada, enfim, dentro da educação e de diversas outras áreas, é fundamental, para que você consiga gerar dados de maneira que os gestores e pessoas que estão à frente da educação consigam tomar uma decisão mais qualificada e melhor informada. E também para a contemporaneidade, evidentemente. Né? Então, de maneira que você consiga ter uma educação e práticas que estão, de fato, alinhadas com o mundo que está se vivendo. Né? De maneira que você possa conseguir incentivar o desenvolvimento de cidadãos cada vez mais atuantes e críticos dentro dessa sociedade contemporânea. E aí, a grande pergunta, tá, ótimo, como que a gente consegue fazer tudo isso, né, que está sendo colocado? E a gente no CIEB entendeu que tem 3 grandes eixos de atuação que podem ajudar na criação desse ecossistema. Então, esse aqui são os atores, né, em alguma medida, desse ecossistema que eu estou chamando de inovação na educação. E aí o primeiro passo é justamente fortalecer esses atores. Né? Então, de que maneira que eu consigo criar subsídios, referências, benchmark, para fortalecer a atuação desses atores? Segundo, promover a interação entre esses atores. Né? Um ecossistema ele não atua como um ecossistema se de fato não houver um ciclo, né, um processo de interação
muito sistemático, muito rico entre esses atores, que permita ter justamente aquela fertilização cruzada de ideias e entre áreas diferentes e que possa promover a inovação. E, por fim, favorecendo esse ambiente, né? Então, como que eu apoio a criação e desenvolvimento de políticas que permitam ou que auxiliem na promoção justamente desse ecossistema, de maneira que eu consiga catalisar o que sai de melhor da atuação desse processo. E aí o desafio imenso, como dar escala para tudo isso, né? Que a Regina está olhando e falando, é verdade, essa aqui é a dificuldade. E aí a gente, no CIEB, como um centro de inovação, a gente sempre, com essas grandes perguntas, a gente vai olhar e falar, não, alguém, certamente, ou várias pessoas, já pensaram sobre isso. Então, vamos olhar o que está acontecendo no mundo, no Brasil, em alguma região específica que conseguiu trazer ideias interessantes para essa pergunta que eu estou colocando. E aí a gente foi estudar várias políticas internacionais de inovação e tecnologia educacional. E o que a gente aprendeu sobre isso? Que primeiro, né, quando você está pensando em escala nacional, e por isso que a gente foi estudar as políticas de inovação e tecnologia educacional, o que a gente aprendeu a partir desse benchmark? Que, antes de mais nada, é preciso ter uma política clara com definição de metas de curto, médio e longo prazo, né, para diferentes entes. Segundo, que essa política tenha atualizações periódicas. E quando a gente está falando da tecnologia, essas atualizações e a ideia de curto, médio e longo prazo, elas são muito mais próximas, né? Se a gente falar de uma tecnologia de 5 anos atrás, dificilmente você vai ter mecanismos hoje ou aparelhos que suportam elementos de uma tecnologia de 5 anos atrás. Quem vive passando por atualização, por exemplo, de Windows, sabe que isso pode ser semanalmente. É importante ter articulação de vários atores e colaboração entre os entes federativos, que é um baita desafio, ainda mais falando de Brasil. E cada ator deve ser responsável pela implementação da política, deve ter uma visão clara sobre o seu papel e sobre as suas metas a serem cumpridas, né? Então, estudando o que deu certo em outros países, que são esses que eu mostrei aqui para vocês, a gente olhou todas essas políticas, como que eu consigo, quais foram as lições que eu aprendi a partir disso? Em resumo, muito resumo, são esses 4 pontos. E aí só uma coisa importante, tudo isso que eu estou falando, gente, está absolutamente disponível para download no site do CIEB. Então, todos esses estudos, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente erra, principalmente, a gente coloca também lá no nosso site, está disponível para vocês verem. E aí, consolidando todos esses aprendizados, a gente pensou, bom, então qual que é um marco conceitual que pode ser interessante para pensar essa política ou esse programa nacional de inovação e tecnologia que permita dar escala para todas essas ações que eu mencionei anteriormente na área da educação. E a gente foi estudar e viu que qualquer ação que se pretenda sustentável, e vocês, quem é aqui da gestão pública e também quem não é, sabe que a sustentabilidade dessas ações é uma grande questão, ela precisa atuar em 4 dimensões e que essas dimensões estejam equilibradas. Então, tudo que eu for fazer na área de inovação e tecnologia, do que a gente aprendeu na área da educação, você precisa pensar em 4 dimensões e precisa pensá-los de forma sistêmica e equilibrada. Precisa ter uma atuação multidimensional. A primeira delas é a visão, ou seja, o que eu quero com essa atuação da tecnologia e da inovação na educação, né? Se essa pergunta não tiver respondida, dificilmente você vai ter um norte claro, né? Segundo, quais são as competências que eu preciso para atingir isso, né? O que eu quero desenvolver, o que eu quero que gestores, professores, alunos sejam capazes de fazer a partir dessa ideia de implementação ou promoção do desenvolvimento da inovação e da tecnologia educacional. Terceiro, quais são os conteúdos e recursos digitais que são necessários para eu conseguir atuar da melhor forma possível dentro dessa minha proposta. E, por fim, qual a infraestrutura? Né? Então, que tipo de mecanismos de rede, equipamentos eu preciso? Não surpresos, a gente percebeu que a maioria das pessoas, gestores, pensam em apenas um eixo, que é o da infraestrutura. Né? E aí todos os outros, evidentemente, as ações que foram feitas já no Brasil, e a gente olhou especificamente para o Brasil,
Elas são ações que dão certo no começo, mas você tem um investimento forte em infraestrutura, mas aí você não tem professores que saibam ou que tenham sido capacitados para usar isso, você não tem conteúdos e recursos dentro daquela infraestrutura para que sejam usados e que possam ser criados pelos professores e alunos, e você não tem uma visão clara do que você quer fazer com isso. E aí volta naquele mesmo slide inicial que nunca é a tecnologia sobre a tecnologia, né? Nunca é a tecnologia por si, mas sim o que você vai fazer com aquilo e como que aquilo vai ter um impacto na aprendizagem. E aqui é uma linha do tempo muito rápida, eu já estou finalizando, onde a gente estudou o histórico das políticas brasileiras em inovação e tecnologia. E aí a gente foi perceber que a última atualização, a última política que tinha sido criada tinha sido em 97, o Proinfo, uma política muito conhecida e que até hoje tem um recall muito grande dentro do setor público no Brasil todo, né? Então pensando na escala, mas que tinha sido feita em 97. Né, há 20 anos atrás, até ano passado. E aí foi justamente quando a gente começou a pensar, junto com diversos atores do ecossistema, públicos, privados, da academia, falando, bom, acho que a gente precisa, então, de uma nova política de inovação e tecnologia e que, de fato, seja integrada nas 4 dimensões. Como que a gente vai fazer isso hoje, com as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje, com o grau de inovação que é possível se trabalhar uma política pública. E aí vocês vão ver que ali em 2007 foi lançada o Programa de Inovação Educação Conectada pelo Ministério da Educação. Então é um programa que foi lançado ano passado e que justamente se propõe a ser um programa nacional, uma política nacional de inovação para a área da educação e que trabalha nessas 4 dimensões: visão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura. Eu não vou detalhar para vocês o que é esse programa, porque senão aí ia pegar mais 1 hora, pelo menos. Mas o que é interessante é que o CIEB foi o parceiro técnico escolhido pelo Ministério da Educação e junto com vários outros atores do ecossistema para dar apoio para o Ministério da Educação no desenvolvimento, na parte técnica do desenvolvimento dessa política. Então, é uma política, por exemplo, que não sai só com eixo, não sai só com infraestrutura e, mais uma vez, esquece de pensar como que todas as outras 3 dimensões vão ser trabalhadas. Então, ela sai com ações e programas específicos voltados para esses 4 eixos. E agora ela está num caminho de implementação nacional. Então, pensando em escala, essa é a gente espera que seja um caminho interessante para se pensar essa escala. E, na sequência, o BNDES, entendendo e querendo ter uma atuação mais forte na área da educação pública, justamente percebendo a oportunidade do lançamento da educação conectada, falou, olha, eu quero criar uma linha de financiamento específico para estados e municípios que seja voltada para educação, inovação e tecnologia. E aí eles buscaram o CIEB para ser o parceiro técnico de uma chamada pública que é muito interessante, que é o protótipo dessa política pública, poderia ser entendida como um protótipo dessa política pública sendo colocada aqui. Então, o BNDES, com um volume de investimentos financeiros razoavelmente considerável, né, para esse momento imediato, pensando no ciclo de inovação, onde você tem um protótipo que ele é rápido, que você consegue trabalhar diversas ideias, entender, errar, melhorar e criar a solução, é isso que o BNDES, esse desafio que o BNDES nos propôs, e a gente topou, e justamente hoje tem uma chamada pública acontecendo, onde 27 estados e junto com municípios manifestaram interesse em participar, né, porque justamente eles podem ter um aporte, podem ser selecionados para receber um aporte de recursos não reembolsáveis considerável. E o BNDES vai apoiar 5 estados e 10 municípios nesses 2 anos, de 2018 a 2020, para entender justamente como funciona, como que se dá efetivamente essas políticas no território, né? E vai ser um por região do Brasil, então de forma que a gente consiga aprender e melhorar, sugerir melhorias para essa política pública. Então isso é bem interessante pensando em termos da escala. A maneira como vai se fazer isso, é justamente utilizando uma ferramenta que a gente desenvolveu no CIEB, evidentemente também gratuita, para se criar planos de inovação e tecnologia educacional.
Então, esses planos locais também são nas 4 dimensões. A gente parte de uma ferramenta de diagnóstico que é super bacana, que é bem interessante, que é feita diretamente com os professores da escola, que ela é totalmente automática, que ela é uma ferramenta pedagógica também, não é só um diagnóstico, responde lá o questionário, né, faz aqui um inventário do que tem ou não tem na sua escola, mas ela tem um caráter pedagógico de poder colocar para professores e diretores do Brasil todo o que é possível fazer também com inovação e tecnologia, né? Então, ele é um guia também que passa por esse processo pedagógico. E aí tem todo o processo de definição de visão, prioridades, de forma equilibrada nas 4 dimensões e desenvolvimento desses planos locais. Então, pensando naquele terceiro eixo de escala, é dessa maneira como hoje o CIEB está apoiando os diversos estados e municípios e governo federal, pensando em maneiras de conseguir promover a inovação e a tecnologia educacional, atendendo também, ou endereçando, se propondo a enfrentar o desafio também da escala. Estamos aprendendo com tudo isso, então queria me colocar à disposição para vocês, por favor, contribuírem, né? Acho que esse é um das belezas de um centro de inovação, de você poder efetivamente estar testando, estar aprendendo. E aí, com isso, a gente fecha esses 3 eixos que eu me coloquei a falar para vocês, a tentar endereçar a pergunta que o MobLab colocou. E fico à disposição. Bom, obrigada, gente. Muito obrigado, Gabriela. Eu já queria convidar, então, as duas para virem sentar aqui à frente também, para a gente começar a parte do debate. E aí, enfim, eu vou começar fazendo uma pergunta e depois o Felipe vai estar passando o microfone. Quem quiser fazer também é só levantar a mão e a gente, enfim, vai respondendo, tá bom? Acho que eu queria começar perguntando, eu trabalhei lá no começo da minha carreira, eu trabalhei numa ONG chamada CDI, que trabalhava com levar computadores, ensinar informática, etc. E aí o CDI tinha no começo, tinha uma certa resistência, dificuldade a trabalhar com o setor público, porque eles falavam, a gente chega em geral nas escolas e é muito comum a sala do laboratório estar fechada. Isso eu estou falando 2000, 2001. O laboratório está trancado, os professores têm medo, ninguém capacitou os professores, os alunos sabem mais que os professores, etc. Eu queria saber um pouquinho, vamos dizer, o que mudou de lá para cá e o que se fez de esforço para vencer essas resistências e dificuldades iniciais. Bom, é muito comum, né, você ver essa questão do professor ter uma resistência à tecnologia. Na verdade, como eu falei, a tecnologia vem para a escola trazida pelas pessoas. E o professor, ele não tem resistência de usar essa tecnologia fora da escola. Hoje ele utiliza, né, muito facilmente. Mas para a escola, ele precisa ter uma segurança de como aquilo vai, de fato, trazer uma aprendizagem para o aluno. Então, isso não é fácil, né? Testar algo novo e, às vezes, sem ter muito. E até pensando, mas ele sabe mais do que eu, né? Como é que eu vou trazer algo em que, de fato, a tecnologia vai ajudar? Como que a gente resolve um pouco disso? Fazendo experimentação mesmo, né? A gente tem feito muitas formações em que o professor experimenta a tecnologia. Ele é colocado, de fato, no lugar do aluno. Então, para a gente trabalhar essa questão, então, vamos formar grupos, vamos trabalhar juntos, vamos usar essa tecnologia, vamos testar essa tecnologia para que ele perceba o potencial que aquela tecnologia tem, para que ele converse com os outros professores, e isso é uma coisa muito interessante. No vídeo vocês viram que a gente traz muito a prática de um professor para o outro professor. Então, quando ele percebe que um outro colega está fazendo da forma que ele está fazendo, muitas vezes ele para e pensa, nossa, mas isso eu consigo fazer, isso eu já estou fazendo, né? E o que é mais difícil é você registrar processo. E é pelo processo que você identifica se houve um resultado ou não. Então, acho que esse é um ponto ainda que tem dificuldade. Como eu registro esse processo, como eu olho para ele, como eu modifico a minha ação e como eu trago outras possibilidades do aluno a avançar também. E é a questão, a tecnologia em si, sempre que a gente prepara alguma coisa, em algum momento ela dá uma travada, ela faz alguma coisa. Isso é uma coisa da tecnologia mesmo. E o adulto, ele é muito mais resistente a isso do que a criança, né? Então, ainda existe aquela questão de que, mas e se acontecer isso com o meu aluno, eu vou perder aquele, eu sou professor, né? Essa questão de mudar de professor para mediador
é uma mudança de cultura muito grande. Não é colocando uma tecnologia que eu consigo isso. É com muita conversa, é com muita ação que a gente vai chegando e ampliando. Bom, acho que vamos abrindo aqui para as perguntas. Oi, Fábio, da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Queria compartilhar primeiro um insight que eu tive da apresentação de vocês e depois fazer uma pergunta. O insight se a questão da tecnologia, do uso da tecnologia para aprendizagem, se não estaria mudando uma chavinha mental nos alunos e talvez nos professores da questão do erro no processo de aprendizagem, né? Então, assim como no laboratório, a gente tem que testar, vai errar, ver por que errou, mudar o protótipo, testar novamente. Se isso não está ou não transformando, a ideia de o erro é punido, o erro perde ponto, para o erro faz parte, o erro faz a gente crescer. Então, a mudança daquela mentalidade fixa, de eu ter uma capacidade dada, para uma mentalidade de crescimento, o erro faz parte e me ajuda a melhorar. E a pergunta, eu vi um momento do uso da tecnologia num espaço para isso, né, o laboratório, o espaço maker, etc. Queria saber como é que isso está transbordando para dentro de uma sala de aula tradicional, como é que professores das disciplinas tradicionais, se eles estão tendo um apetite maior para o uso de tecnologia no ensino da química, no ensino da física. Quando eu vou em espaços como Sabina, como Catavento Cultural, eu olho aquilo e falo, é aqui que eu queria que fosse a minha sala de aula se eu fosse um professor. Então, de fato, quando você tem laboratório, a gente tem que usá-lo como laboratório mesmo, né? E isso traz um pouco de experimentar isso tudo. O professor na sala de aula, ele faz muito isso também. Ele não tem a tecnologia digital, mas ele faz com papel, faz com cola, faz com tesoura, ele faz uma série de coisas, mas às vezes ele não reconhece aquilo como sendo uma tecnologia, né? A falta de conectividade também é um fator interessante que impede, muitas vezes, você de trabalhar. Todo professor gostaria de ter assim, estou trabalhando alguma coisa, que tal fazer uma pesquisa agora, né, na internet, ver o que você traz. Então, isso não é uma coisa que não é um desejo do professor, é um desejo, mas existe uma série de coisas, né, que é o escalar, como a Gabriela trouxe, como é que você faz isso de uma forma grande, e você não pode também só trazer uma coisa sem ter a formação. Então, existe um desejo, existem muitas coisas que são feitas, né, mas muitas vezes ela esbarra em algumas outras coisas que não são realizadas. Mas essa questão de experimentar, muitos professores fazem sim. Né? Só que, é claro, você tem um espaço como o Catavento, você tem um espaço como um espaço maker, onde eu possa estar no momento em que eu preciso, que é isso, né? Se a gente está falando muito em que momento eu uso a tecnologia, nem sempre naquele momento eu tenho ela disponível, e isso é um dificultador, né? Ao mesmo tempo que não é fácil você fazer isso numa escola, por exemplo, que você tem mais de 1000 alunos, e ter a tecnologia disponível o tempo todo para todos eles, né? Então, é algo que está indo, com assim, passos lentos, mas ele está chegando, né? Então, o medo já está sendo um pouco superado, mas ele tem que ter também um subsídio do outro lado. Acho que só nesse ponto, acho que é sempre importante trazer para a gente também, né? Eu não sei quantas das pessoas que estão aqui que passaram por esse processo de ensino-aprendizagem, né? Eu, no lugar onde eu estudei, o erro não era permitido, né? Se a gente for até era permitido até o limite, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar em como que a gente consegue fazer com que esses professores e gestores, né? Porque a gente não está falando, eu acho um pouco injusto jogar sempre nas costas do professor, de falar assim, não, olha, permita o erro. Quando você tem uma aula de 50 minutos, uma turma de 30 alunos, e olha, errar é bacana, e registre o processo. Então, como que a gente consegue criar mecanismos para fazer com que aquele professor que não foi ensinado daquele jeito, na hora que ele estava sendo ensinado a ser professor, que ele consiga, no processo dele, vivenciar o erro, enquanto aluno,
e entender como aquilo é parte de um processo de aprendizagem transformador, né? E aí isso tudo se chama aprendizado por homologia de processo, né? Então, como que a gente consegue desenvolver formações continuadas para esses professores que estão em sala de aula, para que ele passe pelo processo de erro, de não saber, aprendizado entre pares, de ele estar passando por uma formação que deu pau na tecnologia ali, e vai ter alguém que vai saber conduzir aquilo. Falar, gente, olha, tu vai saber mediar aquilo. Gente, ó, tá vendo? A gente está passando por essa formação. Olha que engraçado, não funcionou a robótica. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? O que a gente aprende com isso? No final desse processo, o que a gente aprendeu? E a Regina, especificamente junto com o CIEB, a gente está nesse esforço, exatamente neste momento, de conseguir desenvolver esse espaço aqui em São Paulo, que o CIEB já tem ajudou a implementar um em Maceió e outro em Blumenau, que é um espaço de formação e experimentação, só voltado para professores, né? Então, você tem alunos que estão passando por isso, nesses laboratórios, e como existem vários outros no país, mas a nossa pergunta é, que espaço que a gente consegue ofertar para os professores? De maneira que eles consigam experimentar, de maneira que eles consigam vivenciar essa educação inovadora na sua própria formação, né, por homologia de processo. Porque senão, às vezes, a gente está exigindo um uso pedagógico da tecnologia, que é o mais difícil. Usar a tecnologia para fins pessoais, a gente consegue, enfim, muita gente consegue. Mas o uso pedagógico da tecnologia é importante que seja também ensinado e experimentado, né, e descoberto de forma compartilhada. As questões que a gente está transmitindo, então é importante captar. A minha pergunta vai no sentido, uma carona aí do que está se falando, especialmente ensino fundamental e médio. Quer dizer, como é que vocês enxergam o espaço para isso acontecer, uma vez que o mercado é regulado, o MEC está aí, precisamos seguir, quer dizer, como é que isso se encaixa no dia a dia de uma grade curricular, etc., independentemente de aplicar a tecnologia especificamente numa matéria tradicional, como você mencionou? Quer dizer, tem um segundo turno, como é que a gente navega no mercado regulado, né? Se eu puder pedir só para você se identificar e pedir para todos também. Meu nome é Márcio, eu tenho uma empresa de tecnologia em Sintec. É isso aí. Obrigado, Márcio. Márcio, eu não sei se eu entendi a tua questão da regulação de mercado, mas você me disse se eu estou indo pelo caminho certo de responder a tua pergunta, tá? Eu acho que no ambiente da inovação e da tecnologia, e principalmente das empresas que estão surgindo, as startups, né, conhecidas, e as edtechs, que são as startups de educação, basicamente, eu acho que tem um processo também de aprendizado desse próprio ecossistema, né? Então, da experiência que a gente tem, é um ecossistema que, do ponto de vista público, ele está se abrindo para conseguir entender que talvez tenham inovações que estão surgindo pontualmente por pessoas, empresas, instituições específicas e que são interessantes para esse setor público. Como fazer esse casamento é um desafio, né? Então, acho que, claro, a regulação de mercado é algo que está posta, que está dada e que pode trazer benefícios para ambos os lados. E, nesse sentido, a gente percebe que tem um processo pedagógico também de aproximar efetivamente esses atores, porque muitas vezes você tem um ecossistema que, do ponto de vista privado, está gerando soluções que ele acha interessante, mas que não necessariamente são as soluções que são demandadas por esse setor público. Ou, às vezes, você tem um ecossistema que está fazendo uma coisa incrível, que é uma Ferrari que anda não sei quantos 1000 km por hora, lá, e o que você tem a demanda pontual naquele momento é por um carro que ande sistematicamente, que não falhe, que você não precisa de um carro que anda, não sei nem quanto anda uma Ferrari, mas enfim, muitos quilômetros por hora. Então, eu acho que esse casamento ele é importante também, né? Você ter um ecossistema que está disposto efetivamente a se ouvir e aprender conjuntamente, e não, a gente usa um pouco essa expressão, não querer encaixar uma bolinha num quadrado, né? Falando assim, não, olha, o que eu tenho aqui é super legal, vai resolver todos os seus problemas. E do outro lado você tem o gestor falando assim, não, mas o meu problema é este. Eu preciso de algo que resolva isso, né? E fazer essa outra ponte também é importante, né? Da minha experiência de 10 anos de gestão pública, às vezes você não tem toda essa disponibilidade de tempo de colher tudo que está vindo de inovação
desse setor, né? Então, você poder também ter essa abertura do lado público de conseguir falar assim, não, deixa eu ver o que está surgindo, né? De repente tem alguma coisa que é interessante, que atende um problema que eu tenho hoje e que é uma solução rápida e de fácil implementação e que eventualmente eu posso colocar para ser testada pela minha rede, né? Inclusive até para ver se aquilo funciona efetivamente, se aquilo vai atender aquele professor que está na sala de aula, né? E ter esse ciclo de inovação. Então, da nossa percepção, hoje você tem esses dois atores e todo mundo que está no meio desse ecossistema mais abertos a isso. E é por isso que a gente cria esses espaços, processos, projetos de facilitação entre esses atores. Não, acho que é bem isso que a Gabriela falou. Na verdade, às vezes chega algumas coisas, né, para a educação e nem sempre isso é escalável, às vezes, né? Porque se a gente está falando em protagonismo, se a gente está falando em espaço onde eles têm que, de fato, aprender a trabalhar com isso, às vezes você vem com algo que é para uma rede enorme e que não vai atender a rede como um todo. Então, até é uma dificuldade de você olhar, às vezes, e ver o quanto aquilo, de fato, vai atender a todos. E onde ele, de fato, vai atender. Então, são processos, né? Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa junto para entender o quanto aquilo pode ajudar, ou ele precise ser revisto, remodelado para atender uma necessidade que às vezes é menor, né? Ou é para um grupo muito pequeno, né? Então é diálogo. Acho que eu queria aproveitar e estender um pouquinho em cima da pergunta que ele fez, pensar do lado da regulação, mas até da educação. O quanto que essas experiências... Porque hoje a gente tem, enfim, muitas provas, né, muitos sistemas de avaliação, muito base de currículo, etc. O quanto que introduzir tecnologia conversa com essas principais medidas de controle e avaliação, o quanto que ajuda, ou se tem que fazer meio à parte. Se o sistema de avaliação já consegue também captar e favorecer experimentos desse tipo. Só pergunta fácil aqui, gente. Assim, quando você traz avaliação, então, por exemplo, São Paulo hoje tem um currículo, né? Então você tem algumas avaliações que são que vêm externas e que são necessárias de serem realizadas. Outras são específicas para aquela... sem dúvida, você fazer isto usando plataformas, usando a tecnologia digital, ela favorece muito no levantamento de dados, né, nessas questões. Mas não pode ser apenas essa. A própria secretaria trabalhou com um banco de itens para fazer uma avaliação interna e usar a tecnologia para isso. Teve alguns momentos em que foi bem favorável, em outros momentos não. Então, eu acho que é assim... Tem muita coisa ainda sendo experimentada, né? Não dá para falar 100% de acerto ou 100% de erro. Algumas coisas são positivas e outras não. Acho que justamente nessa linha da Regina, acho que precisa se... E aí, de novo, é uma provocação, né? O que a gente quer com a avaliação? Né? E a avaliação vai avaliar o quê, especificamente? Porque, do ponto de vista da tecnologia, você pode pensar em soluções que vão responder essa pergunta de diferentes maneiras e com diferentes propostas, né? E aí você pode ir para um lado muito instrumental, que é de, vai me ajudar a sistematizar dados, que aí é um pouco isso que a Regina está falando. Sim, dados. E aí eu volto para a minha pergunta, qual que é a finalidade pedagógica nisso? É isso que o CIEB está olhando, né? Não é tanto do ponto de vista de sistema e de uma facilidade, né, de operacionalizar uma avaliação. Mas hoje você tem tecnologias disponíveis que permitem entender naquela aula que foi dada para aqueles alunos, para aqueles 30 alunos, que conteúdos que foram de fato apreendidos, como eles foram apreendidos, que aluno especificamente entendeu qual parte e qual é a finalidade disso. Justamente para que você consiga ter um apoio para melhorar a aprendizagem daquele aluno. Para que você possa melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, de que maneira eu consigo, naquela aula, dizer para aquele professor, dessa sua aula, o que ficou, né, do que eu consegui perceber foi isso para esse aluno. Esse aluno está sistematicamente tendo dificuldades nessa área específica, né? Então, acho que é muito importante perceber
E aí, de novo, como você faz isso em escala? Numa rede do tamanho de São Paulo, que é do tamanho de alguns países, como que você leva a escala sem ter soluções que vão depender? Então eu preciso de um servidor megalomaníaco, eu preciso de uma rede assim, estável, que funcione. Dado a realidade que a gente tem, o que é possível fazer? Então acho que são desafios super instigantes, né? E que, volta para o que a Regina falou, precisa de diálogo, precisa de abertura, precisa, acho que, de todos aqueles pontos ali que eu coloquei, da inovação de todos os lados, né? Para que a gente consiga achar soluções que são cabíveis para todo mundo e promover qualidade e equidade. Oi, gente. Eu sou o Vitor, da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Acho que não dá para começar a falar sem dizer que eu sou fã do trabalho da Regina. Ela sabe disso, eu falo isso para ela o tempo todo, mas enfim. Né? Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. É visível que o ciclo de avaliação de uma política pública educacional ele é longo, né, de intervenções numa política pública de educação. Como é que você concilia isso com a experimentação de métodos de aprendizagem, especialmente métodos cujo custo de implementação é alto, né, quando envolvem tecnologia? E como você concilia isso com o fato de que o tempo para se escalar um novo método, ele, numa rede grande como essa, ele é longo. Estou falando em aquisições grandes, necessidade de uma infraestrutura super complexa, etc. Como é que você concilia essas duas coisas? Conciliar não é fácil, né? Pensando nesse tamanho, então, por exemplo, quando a prefeitura deixou de trabalhar com diário de papel e transformou isso em diário eletrônico, né, que é tudo isso agora passa então teve tablets que foram comprados, teve todo um processo para poder se ambientar com aquilo, como é que... E sim, numa escala muito grande, né, a gente teve que lidar com erros, com acertos, com uma série de questões, e lida isso até hoje, né, para poder fazer. Então, são questões muito difíceis, porque às vezes o investimento feito para alguma coisa acaba não dando certo exatamente para aquilo que você imagina, né? Pensando nessa escala tão grande. Mas acho que a maior dificuldade são os tempos mesmos, né? Porque às vezes você tem para implantar uma parte, mas não, isso tem que ser mais rápido, porque se você implanta só uma parte do processo, ele não dá conta do resultado esperado, né? Então é uma dificuldade bem grande. E você acaba lidando com algumas frustrações também quando você escala de forma tão rápida. E, ao mesmo tempo, é uma necessidade de ser rápido. Então, assim, é uma espiral que você não termina, né? Quando você pensa que você resolveu alguma coisa, você está enfrentando outros desafios e outras questões. Então, é conversa o tempo todo, é ir e vir o tempo todo, é lidar com o erro o tempo todo em todos os espaços, né? Acho que não dá muito para... Mais questões, gente? A gente tem tempo para mais umas 3 questões, pelo menos. Oi, meu nome é Daniel Ferreira, eu trabalho numa ONG chamada Cria Mais, que trabalha com habilidades socioemocionais. Minha pergunta, pensando nisso em escala, quando foi falado em escala, foi falado muito numa coisa top-down, né, de cima para baixo, pensando leis maiores para disseminar na rede. Eu gostaria de saber, na verdade, o inverso. Pensando de baixo para cima, como os entes que hoje já existem, como pensando num Fab Lab, para usar de exemplo, e outros modelos, se tem um mapeamento do que está acontecendo dessa integração, tanto um avanço estatístico assim do que vem acontecendo, como a situação atual. Tem sim, e aí eu tive que fazer uma escolha por conta do tempo, tá? em pensar justamente o que a gente poderia pensar de escalas, realmente escalas grandes. Claro que tem esse mapeamento de iniciativas inovadoras, e aí você pode pensar tanto no nível muito micro, ou seja, escolas inovadoras, escolas que inovam, e aí você pode, professores inovadores, então tem esse reconhecimento de professores que estão fazendo práticas inovadoras, e aí acho que é sempre importante lembrar do que a Regina colocou, né?
não necessariamente você precisa estar trabalhando com tecnologias digitais, ou seja, que professores que estão conseguindo desenvolver metodologias ativas, isso é uma baita inovação, que professores estão conseguindo conduzir um tipo de processo de ensino-aprendizagem que seja engajado, que seja estimulante, que trabalhe com erro. Então a gente pode pensar desde essa escala do professor, desde essa unidade do professor, e aí hoje você tem várias iniciativas que reconhecem, mapeiam, promovem a atuação desses professores, indo para a escola, então escolas que inovam, enfim, também muito nessa linha de reconhecimento e articulação em rede. Você pode pensar também em regiões, né? Aqui em São Paulo vocês têm as DREs, né? A própria Regina, acho que durante muito tempo teve no Madre, não é isso? E aí você vai subindo isso para esses outros níveis, né? A gente no CIEB fez esse mapeamento desde, por exemplo, o Prêmio Professores do Brasil. Ano passado, o CIEB criou uma categoria, patrocinou uma categoria para reconhecer professores que trabalham e que estão inovando em inovação e tecnologia na sala de aula, né? Então, a gente não é top-down, acho que foi aí uma escolha que eu tive que fazer na hora da apresentação, mas a gente trabalha justamente esse aprendizado de reconhecer o que está acontecendo no território, desde o nível mais micro que a gente pode chegar, até conseguir alinhar isso de que maneira que esses aprendizados aqui podem subsidiar a formulação de uma política nacional, pensando em escala e respeitando, que é sempre essa nossa preocupação, respeitar e aprender com as diversidades regionais, culturais que existem, que é o nosso grande ativo. Trazendo um pouco do exemplo do que temos feito, vocês viram no final que a gente trouxe um espaço maker, né, um espaço de experimentação, mas ele está sendo inserido em 3 unidades escolares. E para montar esses espaços, a gente foi e conversou com os professores dessas unidades escolares. Aí, se vocês perceberam, tinha uma imagem de uma máquina de costura, né? Essa máquina de costura está apenas em um deles, porque foi um desejo daquela unidade escolar para desenvolver o trabalho que eles estavam fazendo. Eles trabalham muito com teatro, eles têm educação de jovens e adultos, e eles iam fazer uma forma das fantasias do teatro serem feitas pelos próprios alunos, né? Então, eles pediram essa máquina de costura. Então, ela está lá por causa disso. Nos outros não tem, porque eles não vão utilizar. Agora, existem muitas coisas nesses espaços que foram inseridas. E esses professores olham para lá e falam assim, mas eu não vou usar tudo isso. E eu falo assim, então é exatamente isso. O que disso que está aí, de fato, atende a essa unidade escolar, né? Então, é muito disso. Agora, a gente está indo, conversando, avaliando, vendo de que forma um espaço como esse pode ajudar na aprendizagem e como isso pode ser inserido para a rede toda ou não, ou o que de fato precisa ser inserido na rede toda, né? Para não trazer uma coisa forte para todo mundo e falar assim, agora se vira com o que está aí. Não, muito pelo contrário. Então agora a gente vai fazer formação com os professores lá nessas 3 escolas e aprender com eles o que um espaço desse traz de positivo, assim como a gente fez com a robótica também. Era um desejo de inserir a robótica, mas a gente não sabia se era um desejo dos professores terem robótica. Então, quando a gente lançou o desafio, quem quer trabalhar com robótica, né? Faz um videozinho de 1 minuto e manda para a gente. A gente achou que ia vir 5, 6, vieram 115. E a gente teve que fazer uma Gen com 115 escolas. 5 alunos e um professor de cada escola. Aí nós dividimos em 2 dias, mas colocamos todos no mesmo espaço. Então, a gente tinha mais de 300 alunos aprendendo robótica com kit naquele dia e programando também naquele dia. Foi uma programação simples? Foi. Para quem nunca fez robótica, fazer um motor funcionar em um dia e assim, inserir o motor depois de um protótipo realizado, porque a gente lançou o desafio assim, de manhã entregamos só a parte estrutural, de fazer a prototipagem. Olha, façam o que vocês quiserem, sem modelo, sem nada. Só lembrem que depois à tarde vocês vão inserir um motor e vão fazer esse motor funcionar. Então, óbvio, a criança faz carrinho, faz moto, faz avião, faz aquilo que tem um movimento, é isso que ela sabia fazer. À tarde, nós entregamos o motor. Na primeira Gen, a gente aprendeu com erro. Porque os alunos olhavam para o motor e o desespero deles, eles não tinham visto o motor. Como é que eu vou desmontar tudo agora e pôr motor? Eu tenho tempo para fazer isso. Então, foi um desespero tão grande. Teve um aluno que falou assim, se você tivesse mostrado o motor antes, tinha ficado mais fácil, né? Então, foi super legal isso, né? Foi um tapa com luva de pelica, mas falou, escuta, aprende. Aí, nas outras, nós fizemos isso. Primeiro, mostramos o motor, deixamos eles olharem, né? A parte... Então, já era um telão grande, a gente já mostrou no telão, olha, o motor é esse tamanho, que tem que ser acoplado
pintado aí, tem a placa que é programável. A Diane demorou 2 horas a menos. Mas, assim, a gente aprende também com o erro. E os professores vivenciando isso junto foi muito legal, né? E aí depois você começa a trazer. No segundo desafio, a gente tinha mais de 400 unidades. E aí tivemos que dar conta disso. Foram 12 gens para dar conta de tudo isso. Então, a gente também aprende com eles, né? E aprende que tem que ser assim. Porque se a gente faz de cima para baixo, muitas vezes não dá certo, porque você também não sabe o erro que vai acontecer lá, quando você traz de uma vez só. Mais questões? Alô, meu nome é Hélio, eu trabalho na Secretaria de Licenciamento, não estou ligado. É mais na prática, o que está sendo estudado ou pensado no sentido da gestão, em que é bastante complicado para a gente que trabalha dentro do poder público, porque é tudo muito devagar dentro do que a velocidade, né, do mundo corre, né? Então, gerenciar isso é sempre problemático. E a diferença de velocidade também, eu vou dar só um exemplo, né, como uma ideia de como ajudar o professor, na verdade, no desenvolvimento dele, se você fizer um comparativo de que o aluno, sei lá, da 5ª série está tendo aula de programação que é similar à que ele está dentro na faculdade, que é a formação dele enquanto professor, né? Então, essa lacuna toda que a gente tem, né, de conhecimento e de gerenciamento, como isso estaria talvez sendo visto ou pensado para diminuir, né, para poder ter esse gestor com uma cabeça diferenciada e com conhecimento diferenciado, não do jeito que a gente aprendeu, né? Você tem que saber tudo para passar tudo, né? Mas de aprender em conjunto e desenvolver em conjunto e aceitar as ideias que vêm de baixo. Não é fácil, né? Acho que é dos dois lados, né? Porque quando você está no poder público, você imagina o que eu faço para dar condição para que ele desenvolva um trabalho da melhor forma possível, e que às vezes nós não estamos dando conta de dar o material que é necessário. E muitas vezes acontece o contrário. Às vezes você pensa que está fazendo tudo certinho, aí vem alguém, como esse menino, e fala assim, não é assim, tá? E aí você já fez algo, você já pensou de uma forma. Então, enquanto não tiver esse diálogo, eu acho que é muito difícil. A formação do professor também é complicado, porque às vezes na universidade ele aprende muitas coisas, mas ele não sabe como trabalhar de fato. Ele só vai aprender quando ele está na sala de aula, e ele vê que o mundo é bem diferente daquilo que ele imaginava também. Então, eu acho que sim, precisa mudar, inclusive a formação, precisa se pensar em vários pontos, né? A formação do professor, por isso existe muita formação continuada, né? E ela é necessária, e nessa formação continuada precisa refletir sobre a prática e sobre a forma dessa formação que está sendo dada, porque é o tempo todo. Senão, a gente nunca sabe o que o outro de fato precisa se você não pergunta. Não tem como, né? É mais ou menos isso. Acho também que essa mudança das práticas é uma mudança de cultura. Acho que se tem alguém aqui que dá aula nos últimos anos, fica difícil falar de um fato, porque a pessoa está digitando no celular ali imediatamente e vendo se o que você está falando está certo ou está errado. Então, esse caráter que acho que a Regina colocou, da gente mesmo entender e absorver essa mudança de cultura, se colocando não como detentor de conhecimento, mas como mediador, como uma construção que está sendo feita, é fundamental em qualquer ano, em qualquer tipo de nível de educação. Agora, uma grande dificuldade, e a gente se propôs a esse desafio, eu sei que a Regina também se propõe, é como formar esses professores de forma inovadora. Não é fácil. O formato que a gente conhece é esse que está aqui, né? Que é o formato, vocês perceberam, é um formato bem parecido com a da sala de aula, né? O que eu falei da sala de aula da nuca. Então fica todo mundo olhando, porque tem 2, 3, sei lá quantas pessoas que teoricamente estão aqui para falar e deter esse conhecimento, né? Então a gente mudar essa prática no nosso próprio dia a dia também é um baita desafio. Mas ele precisa ser feito, conseguir promover formação continuada para esses professores, que no formato dela seja inovador, não só no tema que ela está lidando, né? Temas
que às vezes estão na moda, né? Agora vamos falar sobre um tema que está, enfim, que está na moda na educação, mas como você consegue fazer com que aquele processo não seja nesse mesmo formato, né? Porque senão você está falando sobre um tema, você está falando o professor como que ele deve inovar, ou para qualquer pessoa como ela deve inovar, sem passar pelo processo em si da inovação. E aí chega na sala de aula e a vida acontece, né? E aí você tem que lidar com isso. Então acho que a gente se propor na nossa vivência esse desafio mesmo. Enquanto o pessoal vai pensando uma última pergunta, eu queria fazer mais uma. Uma das coisas que eu comecei a trabalhar aqui na inovação e tecnologia o ano passado, e uma das coisas que rapidamente eu percebi, logo que você mergulha, parece que tudo é assim, né? Você ouve falar dessas coisas que estão na moda, Big Data, inteligência artificial, blockchain, e daí parece que para inovar precisa investir bilhões e revolucionar tudo e mudar toda a infraestrutura, etc. Depois de um tempo, eu comecei a perceber também o poder de pequenas mudanças que podem trazer grandes resultados, né? Tem uma expressão em inglês que é a fruta fácil de colher, né? Quando você pensa na árvore, daí, essa aqui está fácil de pegar. Eu vi até um exemplo da educação ano passado, né? A educação já gera muitos dados, mas muitas vezes esses dados estavam de difícil acesso para quem está nas DREs ou para quem está na escola mesmo, e daí só de mudar a interface, só de gerar um Excel atualizado diariamente, etc., já trouxe muitos resultados. O que vocês veem assim? Tecnologia tem coisas fáceis de fazer que já trazem resultado? Ou tudo depende mesmo ali daqueles 4 conjuntos, o super investimento em infraestrutura, etc? Tem sim, muitas coisas. Eu não sei se tem alguma coisa que é fácil de resolver na educação, né? ou em qualquer área, mas acho que é como a Regina bem colocou, quer dizer, ou isso que a gente estava falando antes, né? Você mudar o processo de formação do professor e a gente pensar por homologia de processo, como é que eu faço esse professor vivenciar uma metodologia inovadora? Muitas vezes quem está demandando isso do professor também não faz ideia como fazer isso, né? Então, se a gente não conseguir começar a testar esses processos, começar a testar como que eu formo bem um professor de forma inovadora. E quando a gente está falando, quando estou falando das 4 dimensões, é um marco conceitual para você pensar a tecnologia não apenas em uma das únicas dimensões, que é quando se pensa a tecnologia, que é a infraestrutura. Então aí você fala, então preciso de um super investimento, de um servidor. Não, às vezes você não precisa, para ensinar programação, você não precisa de um computador. Muitas vezes você pode precisar de copinho de plástico ou rolinho de papel para ensinar programação para os seus alunos. Então, acho que a tecnologia, e de novo, não é só a tecnologia digital, você não precisa de investimentos enormes para conseguir fazer isso, e mesmo conseguir fazer isso em escala. É claro que são importantes, mas você tem ações, e aí, como eu falei aqui, de professores, de escolas, de uma série de outras esferas, que podem ser feitas e que vão promover essa mudança de cultura, né? Que é o que a gente está falando quando a gente está falando de uma educação transformadora, efetivamente. É isso que ela falou mesmo, né? Você tem essa questão de, às vezes, com lápis e papel você inova. Depende da forma que você utiliza aquele lápis e aquele papel, né? A proposição que você faz com isso, né? E transformar isso também é muito fácil. Eu trabalhei muito tempo na escola, eu fui POIE, professora de informática educativa, durante 15 anos numa mesma unidade escolar, e a gente viu o crescimento que teve o trabalho, porque a gente se aproximou muito do professor, né? E eu lembro, muito tempo atrás, sim, ainda o pessoal usava o mimeógrafo, né? E tinha as aulas que eu tinha que fazer a formação dos professores. E os professores não iam. E aí teve um dia que eu desci e falei assim, caramba, eu fico esperando e não sobe, vou ver o que eles estão fazendo, né? Cheguei lá, todo mundo com a mão roxa, usando o mimeógrafo. Eu falei, larga tudo isso que eu vou transformar a vida de vocês agora. Vamos todo mundo para o laboratório. E era só o computador, não tinha internet. Mas assim, no Excel, a gente fez um trabalho que eles estavam fazendo no mimeógrafo, né? E aí a gente conseguiu imprimir, na época tinha impressora, né? Certinho, funcionando, né? E eles imprimiram aquilo, eles bateram o olho e falaram assim, eu não vou ficar mais com a mão roxa, eu não preciso disso. E assim, foi uma coisa que ali, a transposição foi simples, e eles viram um progresso grande ali. Bom, a gente tem uma última pergunta ali, e depois encerramos.
Oi, bom dia. Meu nome é Ana Júlia, sou da Smith. Bom, eu queria fazer uma pergunta em relação à fertilização cruzada, que você tinha comentado. Se tem algum exemplo prático, algum caso, porque acho que essa interação entre as áreas também é muito legal, né? Tipo, é muito importante, porque quando o aluno sai, né, da escola, ele não vê, tipo, ele não vai trabalhar só com química, só com matemática, né? Ele vai ter, tipo, essa integração. Então, só para saber se tem algum exemplo prático com vocês dois. Tem sim, currículo de São Paulo. mas é uma boa maneira de você promover isso, né? Tem diversos exemplos de fertilização cruzada entre outros setores, né? No Brasil e fora. Mas eu acho que o currículo de São Paulo, e aí não tô puxando a sardinha aqui, é porque realmente foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. Ele é um excelente exemplo de como que você consegue promover essa educação que ela não é feita dentro de caixinhas ou dentro de áreas do conhecimento específicas e que estão isoladas. E acho que no caso do currículo de São Paulo, eles conseguiram criar essa área do conhecimento que é de tecnologias de aprendizagem, que consegue, ou que se propõe a trabalhar por meio das diversas tecnologias digitais ou não, várias áreas do conhecimento, né? Ou várias questões temáticas que são permeáveis a qualquer uma das áreas do conhecimento, que vão ser úteis a qualquer uma dessas áreas do conhecimento. Então, eu acho que um exemplo aqui, imediatamente dentro de casa, é realmente o currículo e a maneira como ele está estruturado e se propõe a trabalhar diversos aspectos que são fundamentais para a sociedade contemporânea, né? E começar a desenvolver isso com os alunos. E acho que principalmente tem um desafio que está colocado, que é como formar esses professores, milhares que estão hoje na rede de ensino hoje, né? Sobre como que eles conseguem fazer isso e implementar esse currículo. Então, acho que vai ser um super aprendizado aqui dentro de casa. Legal, gente. Muito obrigado, então, a todos que vieram. Muito obrigado novamente a Gabriela e a Regina por estar aqui hoje com a gente. E convido já vocês mês que vem. Eu não sei se a gente tem data já para o mês que vem, mas será na segunda quinta-feira do mês. Então, em julho, já na reta final da Copa do Mundo, estaremos aqui também para mais um Diálogos Smith. E agradeço novamente ao Mobilab pela parceria, por ceder o espaço aqui para a gente e toda a equipe da Smith que ajudou a fazer aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado.